Eu sou a professora Ana, do canal Como Passar no Enem com a professora Ana, e hoje eu vou falar sobre caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, que é o tema da redação de 2016. Então, em consonância com a Constituição da República Federativa do Brasil e com toda a legislação que assegura a liberdade de crença religiosa às pessoas, além de proteção e respeito às manifestações religiosas, a laicidade do Estado deve ser buscada, afastando a possibilidade de interferência de correntes religiosas em matérias sociais, políticas e culturais, etc. Outra ideia: o direito de criticar dogmas e encaminhamentos é assegurado como liberdade de expressão, mas atitudes agressivas, ofensas e tratamento diferenciado a alguém em função da crença ou de não ter religião são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Então, essa é um trecho do Jornal do Senado, certo? Não pode ter discriminação. Outro texto: dos crimes contra o sentimento religioso, ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. Artigo 208. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Pena: detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo da correspondente à violência. Esse trecho está extraído do Código Penal do Brasil, certo? Vamos para mais um argumento. Intolerância religiosa no Brasil. Fiéis de religiões afro-brasileiras são as principais vítimas de discriminação. Número de denúncias por religião 2011 a 2014. Então, essa é uma notícia, certo? A fonte é a Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República. Então, a proposta de redação de 2016 diz assim, que a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. E aqui você tem que se posicionar, então, essa foi a proposta do Enem de 2016. Sobre ele, o participante deveria escrever uma dissertação em prosa e apresentar propostas de intervenção, respeitando os direitos humanos. A questão posta em debate refere-se a direitos assegurados pela Constituição Federal, especialmente a proteção contra qualquer forma de discriminação por crença, bem como o exercício da liberdade de consciência, com livre exercício dos cultos religiosos e proteção aos locais de cerimônias e suas liturgias. Tá gostando do vídeo? Dá um like, deixa um comentário, se inscreve no canal. Vamos lá, vamos junto até o Enem. Até a tua aprovação. O texto 1 da coletânea ressalta o caráter laico do Estado, destacando o direito à liberdade de crenças e as manifestações religiosas. O texto 2, o segundo texto que eu li, apresenta uma distinção entre o direito de criticar dogmas, assegurado pela liberdade de expressão, e as agressões contra quem professa uma religião, as quais configuram crimes inafiançáveis e imprescritíveis.
O texto 3 confirma as informações veiculadas nos 2 anteriores com o artigo 208 do Código Penal, que tipifica crimes contra o sentimento religioso e a liberdade de culto, prevendo como pena detenção de 1 mês a 1 ano. O texto 4 apresenta um infográfico veiculado pelo site Folha de São Paulo com dados sobre casos de discriminação religiosa. Que encaminhamentos você poderia fazer? Ao abordar a situação problema, o participante poderia levar em conta diversos aspectos, entre eles exemplos concretos de intolerância religiosa, como casos de violência física e simbólica contra religiões afro-brasileiras, ou que dialogam com essa origem, como o candomblé e a umbanda. Há publicações de igrejas associando tais práticas a formas de satanismo, e ocorrem ainda espancamento de praticantes. Além disso, pode-se destacar o racismo como componente de discriminação contra religiões de matriz africanas. Outra abordagem que você poderia fazer. Tá gostando do vídeo? Dá um like, deixa um comentário, se inscreve no canal, já está inscrito? Obrigado, vamos junto até o Enem. Continuando então. O desrespeito à laicidade do Estado e à neutralidade do poder público quanto às crenças e práticas religiosas é uma das causas possíveis para intolerância. Quando se misturam religião e política, como vem acontecendo no Brasil, correm-se mais riscos de discriminação e agressões por motivação religiosa. Outro viés que você poderia abordar: exemplos históricos de conflitos religiosos, como aqueles entre católicos e protestantes na Europa. Mais um viés que você poderia abordar: referência a outras áreas do conhecimento, como geopolítica, relacionando crises do capitalismo à criação de um contexto propício à intolerância, e filosofia, com a citação de pensadores como John Locke, que defendeu a separação do Estado e religião como forma de evitar os conflitos religiosos e respeitar os direitos individuais. Mais um viés que você poderia fazer: o papel da mídia, que especialmente por meio de concessões públicas de radiodifusão, TV e rádio, controladas por entidades religiosas, podem incitar